Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. No panorama semanal, a gente olha majoritariamente o gráfico semanal dos principais ativos da Bolsa Brasileira, né? São aqueles que ditam, né, o que acontece com eles. Acontece com os principais índices, né, as principais ações com maior liquidez, né, das maiores empresas da bolsa, as blue chips. Então, de uma maneira geral, a gente olha o gráfico semanal para sair um pouco da visão, né, dessa oscilação de curto prazo que tem o gráfico diário, né? Porque o gráfico semanal, a gente sabe pela teoria de Dow, né, sobre as dinâmicas das tendências, né? E uma tendência de prazo maior, ela é, digamos assim, mais forte do que a de prazo menor, tá? Então a gente sempre tem que acompanhar na dinâmica do swing trade esses dois prazos, né? O ideal é o prazo semanal e o prazo diário, né? E a cada mês a gente olhar o gráfico mensal, né? Nesta semana, na segunda-feira, eu fiz uma análise, né? Foi dia 1º, do gráfico mensal. Eu só olhei gráfico mensal de vários ativos. Então, né, volta aí no De Olho no Mercado, do dia 1 de agosto. Eu falei sobre o gráfico mensal, mostrei qual é a dinâmica dos preços e tal, nos gráficos. Então, para poder a gente ver, né, quais são os padrões que estão se formando nesses prazos, porque o prazo mensal, ele é, segundo a teoria de Dow, a tendência primária. E aí o gráfico semanal, que nós temos aqui à direita, é a tendência secundária, e o diário é a tendência terciária. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, esses três últimos candles são candlesticks que se referem às semanas, são as 3 últimas semanas. Então, as 3 últimas semanas foram de alta. Aqui dentro, os preços, eles não sobem, eles não pegaram aqui, ó, vieram dessa mínima, desse primeiro candle, que foi 97.515 pontos, e foi em linha reta até a máxima, ou fechamento aqui, ó, que foi 106.710. Aqui dentro, houve zigue-zagues, né? Que esses zigue-zagues a gente pode ver aqui, tá? No gráfico diário, né? Esses zigue-zagues, tá? Então, quando a gente olha uma tendência maior, a gente vê só uma perna. Quando a gente vai para a tendência menor, a gente vê a dinâmica dos movimentos de expansão e correção dessa tendência que se encontra aqui dentro dessa perna, tá? Então, por isso é importante olhar os prazos maiores e menores. O mini índice, ele está indo para um momento crucial, né? Um dos momentos aí definidores, tá? Porque quando a gente olha aqui agora, nós estamos, ó, nessa semana, primeira semana de agosto, né? É a terceira semana consecutiva de alta, mas os preços no gráfico semanal ainda estão abaixo da média de 20 períodos. A média de 20 se encontra na região de 109.965 pontos. E enquanto os preços não se aproximarem ou baterem na média de 20, e aí decidir o que eles vão fazer, se eles vão romper ou se eles vão voltar, a gente não sabe se essa correção, se esse movimento vai se findar numa correção até essa média ou se vai ocasionar uma reversão, tá? O último movimento de alta foram também, coincidentemente, 3 semanas consecutivas de alta, né? E aí, na quarta semana, chegou a abrir um leve gap de alta, mas fechou em queda e os preços retomaram a queda. Não chegou a tocar na média de 20, que é essa média amarela, se aproximou da média, mas voltaram a cair, né? E caíram aí, ó, no movimento grande, né? Caiu muito, né? Lá do pico, lá, ó, até lá embaixo, foram quase 20 mil pontos, né? Da mínima, do topo e do fundo foram quase 20 mil pontos, tá? Então, a gente tem que aguardar. Embora aqui, ó, nesse movimento de correção, o DI- estava bastante afastado do DI+, indicando já uma força da tendência de baixa muito forte,
Agora, o DI- e o DI+, eles já estão mais juntos, mais próximos. Mas eles não se cruzaram ainda. Então a gente não pode, né, cantar a bola antes da hora, porque a gente não tem bola de cristal. E aí a gente tem que ver. Até porque há muita volatilidade e nem sempre também os preços também seguem uma dinâmica simétrica, né? Por exemplo, né, qual é a dinâmica que a gente aprende nos livros? É essa daqui, né? Se aproxima da média de 20 períodos e volta a cair. Você pode ver que no topo, né, sem ser o topo, o último topo, o penúltimo topo, os preços chegaram a romper a média de 20, fizeram um topo lá em 127.102 pontos e voltaram a cair. Tá? Então, assim, não continuou com a dinâmica da tendência de alta e ficou bem afastado aí do topo histórico, tá? Do gráfico aqui do mini índice futuro. Então, assim, a volatilidade é tão grande que pode ser que os preços ainda assim rompem aqui em cima, mas voltem a cair e não consigam romper acima da média de 200 períodos. Tá? As bandas de Bollinger, quando elas estão muito afastadas uma da outra, a superior da inferior, é sinal que a volatilidade está muito alta, tá muito grande. E aí os preços, essa volatilidade ela diminui e essas duas bandas de Bollinger, aliás, elas se comprimem, tá? Elas se dilatam e comprimem. Então essa é a dinâmica deles, ó, elas se dilatam muito e aí depois vão se comprimindo, tá? Um dos critérios de momentum, né, um dos critérios de que a força da tendência está forte é a empurrada da banda de Bollinger. Então aqui, por exemplo, ó, nessas semanas todas, os preços empurraram a banda de Bollinger para baixo. Então, enquanto estava empurrando aqui, ó, né, a tendência de barra estava no seu auge. Agora está aí dando esse fôlego. Vamos ver. Tá? Eu não faço previsão nenhuma, não faço a mínima ideia se o mini índice vai bater aqui na média de 20 e voltar a cair. Não sei. O que eu posso ver aqui nos gráficos é que as bandas de Bollinger estão muito afastadas. Baseado nesse alargamento imenso, eu acho que vai chegar a romper um pouco acima, mas não vai ter força para romper acima da média de 200. Tá? E aí é baseado também num pouco de feeling, né? Nesses 4 anos aí acompanhando a bolsa, de ver que o cenário econômico brasileiro não mudou, né? O cenário internacional está dando uma certa piorada por conta aí de tensões também da China com os Estados Unidos, né? E aí está tendo uma iminência também de um conflito armado também dos Estados Unidos contra a China, e aí isso aí vai azedar o caldo todo. Tá? Então, assim, a gente tem que ver, né? Eu já escrevi sobre um livro que eu considero essencial, que chama O Rinoceronte Cinza, né? Da Michelle Wicker. É uma teoria, né, colateral do cisne negro, porque a teoria do Nassim Taleb, do cisne negro, ele fala sobre os eventos raros, que são o que ele chama de cisnes negros. A Michelle, ela tem a teoria do rinoceronte cinza. Rinoceronte cinza são aqueles problemas que não são raros. Aqueles problemas, aqueles riscos que são conhecidos. Só que as pessoas negligenciam, por isso que ele é cinza. Ele é cinza porque ele não é notado, tá? Ele não é nem branco nem preto. Ele é cinza, ele está ali num tom ali um pouco... né? Como é que fala? Ele está num tom neutro, né? O cinza é um tom neutro. E ele é o rinoceronte porque ele tem uma força muito destrutiva. Só que as pessoas negligenciam o rinoceronte cinza. E aí, esse livro dela é um livro fantástico, fantástico mesmo. Tem até que reler esse livro. Ela fala sobre isso, sobre essa teoria do rinoceronte cinza. E aí ela elenca vários problemas que originaram crises financeiras que eram, na verdade, rinocerontes cinzas. Inclusive, ela mostra no livro dela, né, que muita gente... O Nassim Taleb, ele ficou famoso depois de 2008, né, 2008, 2009, quando estourou a crise do subprime, né, a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, e afetou o mundo. Né? Essa foi a última grande crise. Porque veio aí a teoria do cisne negro, e aí ficou
é explicado, o argumento que se validou no mercado foi de que o que originou e o que desencadeou a crise imobiliária foi um cisne negro. A Michelle Wicker, ela mostra que não. Ela mostra que, na verdade, foi um rinoceronte cinza. E aí ela pega vários dados do mercado imobiliário americano, mostrando que já tinha problemas. Que não foi algo tão fora assim da vista dos economistas. Alguns economistas chegaram até a falar, muita gente negligenciou isso. Então, ela mostra isso. E aí ela mostra que os rinocerontes cinzas, eles são até mais destrutivos do que os cisnes negros. Tá? Então, assim, por que eu falei sobre rinoceronte cinza? Porque é o seguinte, né? Sai uma notícia aí, né, geopolítica internacional, de uma tensão entre China e Estados Unidos. E aí, os palpiteiros de plantão, né, vai falar, ó, aí tem gente que acha que vai ter guerra, tem gente que acha que não vai ter guerra. Na fritada dos ovos, ninguém sabe nada. Né? Ninguém sabe nada. Né? Depois, assim, aí vamos supor que estoura uma guerra, e aí alguns gestores apostaram na guerra, aí os caras ganharam dinheiro, e aí os caras ficam famosos porque eles conseguiram prever. Na verdade, não é que eles conseguiram prever, eles apostaram, porque na fritada dos ovos, tudo é uma aposta, tá? Tudo é uma aposta, assim, investimentos investimentos direcionais, principalmente de grande vulto, né, que são feitos aí majoritariamente por fundos de investimento, né, os hedge funds, etc. Eles são grandes apostas, mas esses caras, eles não dão murro em ponta de faca, tá? Então, assim, vamos supor, só conjecturar aqui para poder entender isso que eu estou explicando. Vamos supor que se estourar uma guerra, o índice ele vai cair, ele vai despencar, o mini índice. E aí o que os caras fazem? Tá, eles vão, mesmo que o mini índice está subindo aqui, ó, eles vão entrar vendido, eles vão vender, vão operar vendido para ganhar com a queda dos preços, mas eles vão comprar também opções de BOVA 11, por exemplo, né, opções de BOVA 11, que é o ETF aí do Ibovespa. Então, eles compram, por exemplo, opções de compra, né, que vai na ponta contrária. Então, se subir, em qualquer dinâmica dos preços, eles ganham. Tá? Se os preços caírem, eles vão ganhar na aposta dos contratos futuros, mini contratos futuros. Se os preços subirem, eles vão perder aqui na posição em mini contratos futuros, mas eles vão ganhar nas opções. As opções que eles compraram, as opções de compra que eles compraram agora, elas estão baratas. Tá? Se o preço subir, elas vão explodir. O preço delas vai explodir. Então, eles vão compensar a perda de um lado, sabe? Porque o que acontece? Como eles apostam meio que nas duas direções, eles podem, é claro, né, essa aposta pode ser um pouco desequilibrada. Então, 70% direcional para baixo, 30% para cima, pode ser. Mas eles não têm o risco de ruína. Tá? Essa é a grande questão, essa é a grande estratégia, a grande inteligência que faz com que os grandes fundos de investimento dos caras aí que são os melhores gestores, não venham à falência, tá? Porque eles assumem o risco de perder dinheiro, mas eles se protegem, tanto se o preço vai subir ou se vai cair, para que eles não venham ter o risco da ruína. Então, beleza. Pode ser que o índice ele suba, ele rompa a média de 20, o fundo lá, multimercado lá, está apostando na queda, está perdendo dinheiro. Beleza, está perdendo dinheiro aqui nesse direcional. Tá, mas ele vai compensar, ele está também posicionado no dólar, né? Ele está comprado em dólar, aqui ele está vendido. Então, assim, os caras, eles, sabe, não tem uma posição assim tão radical, tá? Salvo em algumas exceções, né, quando os caras estão muito confiantes e tudo mais. Mesmo assim, né, eles estão sujeitos aí a errar, né? Tem o Bill Ackman. O Bill Ackman, ele tem um documentário lá, acho que tá até na Netflix, documentário,
contra, porque o Bill Ackman, não sei como é que chama, como é que se pronuncia. Ele é um grande lá, investidor americano, gestor lá de investimentos, e ele apostou que a Herbalife é uma pirâmide financeira. Ele acha que a Herbalife é uma pirâmide financeira. E aí, o que ele fez? Ele montou uma posição de 1 bilhão com B de dólares contra a Herbalife. Tá? E aí veio na outra posição alguns ativistas, investidores ativistas, entre eles o Carl Icahn, né, que também tem um documentário sobre o Carl Icahn, só que é na HBO. Né, esse eu assisti lá na HBO, é muito bom também, do Carl Icahn. E aí o Carl Icahn, porque o Carl Icahn ele é um investidor ativista. Investidor ativista é o seguinte, aqueles caras que vão lá, compram uma participação grande na empresa para eles sentarem no conselho de administração, para eles influenciarem na administração da empresa. Então o Icahn, ele viu alguma coisa lá na Herbalife e ele decidiu apostar contra o Ackman. E aí virou uma questão pessoal entre os dois e tal. E aí, o que aconteceu? A aposta do Ackman ficou muito cara. Ele perdeu 1 bilhão de dólares. E aí ele foi lá, eu não sei se foi 1 bilhão ou se foi 4, não, acho que foi 4 bi, não, acho que foi 1 bi mesmo, que ele perdeu. Aí ele foi lá e fechou a posição. Ele fechou, ou seja, né, ele vendeu, né, vendeu, vamos supor que ele vendeu, sei lá, vendeu aqui, nesse topinho aqui, 120 mil, né, os preços chegaram a ser favoráveis a ele. Aliás, pelo contrário, né, ele vendeu, vamos supor aqui, achando que ia continuar o fundo, os preços voltaram, e aí como voltou muito, os preços podem até voltar a cair, tá? Só que a margem que exige dele foi tão grande, e essa perda foi tão grande que ele teve que recomprar lá em cima. Ele vendeu lá embaixo e recomprou lá em cima. Tá? E aí ele perdeu aí, ó, nessa brincadeira 1 bilhão. Tá? E assim, é uma certa vergonha, tá? Porque a tese dele pode até estar certa, né? Só que tem a questão do timing. Então, assim, ele está completamente errado. Quem é profissional do mercado sabe que pode não estar completamente errado, né? Pode, daqui a 1, 2 anos, a Herbalife pode se mostrar uma pirâmide financeira, ou, né, ou não ser uma pirâmide, mas, sei lá, a empresa falir, não ser sustentável e tudo mais. E aí, se ele tivesse se mantido vendido, apostando na queda, ele teria ganhado bilhões. Só que é a questão de timing. Então, assim, apostas direcionais são muito difíceis. É necessário ter muito dinheiro, e muito dinheiro para queimar. Para queimar. E olha que o Bill Ackman, ele é assim, uma lenda do mercado. Tá? Ele é uma lenda. Ele já ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro. São bilhões com outros investimentos. E só que na Herbalife ele errou. Tá? Na Herbalife ele errou. Então, assim... E aí, no documentário sobre o Carl Icahn, mostra, né, já um outro investidor com uma outra estratégia. O Icahn, ele não faz essas apostas direcionais. O que o Icahn fez? Aí você fala, mas o Icahn, ele comprou a Herbalife. Tá, ele comprou a Herbalife para ele ajudar a administrar a empresa. O Bill Ackman, ele só foi lá, vendeu lá, montou a posição vendido, e ele estava apostando contra a empresa. Ele não ajudou e nem prejudicou a administração da empresa. Ele só fez uma aposta através da bolsa. O Carl Icahn não. Ele comprou para sentar no conselho de administração. E aí, obviamente, ele faz. E aí lá no documentário mostra que ele faz uma análise minuciosa da empresa e tal. E ele viu alguma coisa. Ele viu que realmente a empresa era lucrativa. E aí que o Ackman ia perder. Tá? Mas aí o Carl Icahn, ele não depende de apostas direcionais como essa. Tá? Ele é um cara que ele compra participações de empresas que estão aí mais ou menos, ou estão numa fase ruim, e ele é um cara, assim, ele tem um perfil de liderança agressiva, ele é um cara muito agressivo, ele bate de frente com seja quem for, e aí esse é o perfil dele, ele vai lá, bate de frente, processa diretor, expulsa o diretor executivo, faz o escarcéu para ajustar o conselho da empresa, as ações subirem, e aí ele vai lá e vende e ganha aí bilhões.
Tem muita gente que acha isso errado, tem muita gente que, né, que acha errado, acha isso meio antiético, né? Mas o mercado financeiro tá aí, o sistema tá aí, né? E né, cada um joga com as cartas, né, da maneira que acha correto. É claro que, né, a questão ética, e também não é uma questão ética, mas uma questão também, né, religiosa, de fé, né? Se você é cristão e tal, você não vai também, né, se valer de uma estratégia que prejudica alguém para você poder ganhar dinheiro, tá? Né, então fiquei aí falando 20 minutos sobre o mini índice, mas na verdade falando sobre apostas do mercado financeiro. E aí, aqui, eu acho que a análise gráfica mais importante de hoje, perdão, desse vídeo aqui, desse panorama semanal, é o dólar. Tá? Esta aqui é a análise mais importante, é o dólar. Por quê? Porque é o seguinte, o dólar, ele começou a semana subindo. E aí, ele começou a semana aqui, ó, ele formou aqui, ó, aqui na direita, ele formou esses 3 candles aqui. Ao formar esses 3 candles, aqui no gráfico semanal, ele tinha formado um candle. Vou tentar desenhar aqui, ó. Ele formou um candle de alta assim, mais ou menos, ó. Tá? Foi mais ou menos um candle assim que ele formou, todo verde. Foi um candle igual esses aqui e do tamanho desse pavio aqui, ó, todo verde. E aí, no início da semana, eu olhei o gráfico diário, o gráfico semanal e falei, ó, o gráfico semanal ele está sinalizando que os preços eles fizeram correção na média de 20 e agora está voltando a subir. Tá? Só que tem que esperar o gráfico semanal, o candle fechar. E aí eu falei, se fechar o candle de alta, assim, vai armar um setup ponto contínuo de compra, onde a entrada é acima com o stop lá embaixo. Tá? Só que o dólar ele não se manteve. Tá? Essa configuração se desfez e foi caindo, né? Ele subiu segunda, terça e quarta e devolveu tudo quinta e sexta, tá? E aí no gráfico semanal a gente teve aqui, ó, um candle, um doji. Doji é um candle que tem o corpo quase que inexistente, porque o preço de abertura da semana que iniciou segunda-feira foi o mesmo preço de fechamento que findou as negociações durante a semana nessa sexta-feira. Tá? E aí, esse corpo pequeno, ele demonstra alto grau de incerteza. O mercado não sabe o que fazer e o que vai acontecer com esse ativo, que é o dólar. Só que esse doji não é um doji, tem vários tipos de doji. Esse doji é um doji libélula. Tá? Na literatura chama de doji libélula. Por quê? Você pode ver que o pavio da parte superior ele é maior do que a parte inferior. Esses nomes de candles, doji, libélula, martelo, hammer, martelo enforcado, não precisa de se preocupar em decorar nada disso. Tá? Não precisa. Você precisa entender a dinâmica da formação dos candles. Primeiro, a questão do tamanho do corpo do candle. E segundo, a questão dos pavios. Então aqui, como é que eu sei que esse é um doji baixista? Porque o pavio da parte superior ele é maior do que o pavio da parte inferior. Então ele demonstra que houve uma força muito maior vendendo do que comprando. Tá? Então a gente considera que, embora, né, fechou no 0 a 0, foi relevante o fato de ter esse pavio na parte superior. E aí, como nós tivemos o baita candle barra elefante da semana passada, onde nós tivemos aí, ó, 1, 2, 3, 4 candles, 4 pregões em forte queda, formou esse candle. A leitura que a gente faz agora do dólar é que essa semana que findou foi uma semana de pullback, uma semana de correção. Porque é o seguinte, vamos desenhar aqui com seta para entender a dinâmica. Os preços vieram, formaram um topo aqui em cima e caíram, tá? Aí, beleza, formaram um fundo mais baixo aqui, ó. E aí ele fez uma perna de baixa, enorme, já empurrando aqui, ó, essa banda de Bollinger inferior do gráfico diário.
né? E aí os preços eles sobem, voltam subindo. Se nessa dinâmica de voltar a subir, eles voltassem a subir e rompesse aqui em cima, ele ia demonstrar que essa força, essa queda foi uma correção de uma tendência de alta. Só que, como os preços eles não chegaram a subir até aqui em cima, pelo contrário, eles vieram até aqui, ó. E aí até aqui, ó, eles formaram um topo mais baixo que o topo anterior. E aí já nessa semana, eles não apenas fizeram um topo mais baixo, como eles já retomaram nesta semana mesmo o movimento de queda, tá? Então, essa aqui é a dinâmica dos preços. E aí, o que a gente vai esperar agora? A gente vai esperar rompimento da média de 20, que na verdade a literatura fala sobre o fundo, né? Porque esse pivô de baixo aqui, ó, ele vai ser confirmado, ele vai confirmar que a tendência de baixa realmente se iniciou quando os preços eles rompem esse fundo depois de formar essa segunda perna de baixa. Só que como nós estamos muito próximos aqui, ó, da média de 20 períodos do gráfico semanal, a gente não vai colocar aí a nossa fé neste fundo aqui, ó, do gráfico diário. Tá? Não vai ser no rompimento abaixo de 5,17. Vai ser no rompimento abaixo de 5,15. Então, se romper abaixo de 5,14, 5,15 do dólar, ele vai confirmar que é um grande pivô de baixa. E aí, a gente vai poder pegar esse candlestick. A gente pega aqui, ó, no Profit Chart a ferramenta. Vamos lá. A ferramenta risco e ganho. E a gente vai projetar esse candle aqui para baixo. Eu cliquei aqui, arrastei, soltei aqui em cima. Clico duas vezes na minha ferramenta. Vou em propriedades. Propriedades. Coloco aqui, ó, linha objetivo 1, linha stop 1. Aplicar, ok. Por quê? Porque dessa forma eu estou pegando este espaço e estou projetando para baixo. O mesmo tamanho do candle. E aí, quando nós temos um candle barra elefante, nós podemos fazer isso, tá? Se os preços caírem abaixo de 5,14, o alvo será R$ 4,84. Então, essa é a leitura mais importante que a gente pode fazer. E esses são os parâmetros técnicos mais importantes que a gente tem que aprender aqui agora, tá? Esse grande candle aqui, barra elefante da semana passada, somado a este candle aqui dessa semana, na verdade, por trás dele estava a dinâmica da formação de um pivô de baixa. Só que a gente não vai cantar a bola antes da hora. A gente não vai entrar vendido aqui agora. A gente vai esperar romper abaixo de 114 e fechar algum candlestick do gráfico diário mesmo, romper aqui abaixo de 5,14, 5,15 e fechar, tá? Tem que fechar aqui abaixo. Então, essa é a dinâmica, tá? Por isso que é importante você fazer, né, igual o Alexander Elder, né, um grande autor aí da análise técnica, fala, né, que é fazer uma análise triple screen, né, de você ver pelo menos os 3 principais prazos gráficos. Porque quando você olha aqui, você acha que os preços estão segurando aqui na média de 200, você acha ainda que o dólar vai ter chance de voltar a subir e tal. Tá, ele pode até bater aqui de novo, nessa região aqui, ó, de suporte para voltar a subir. Só que você sabendo analisar o gráfico diário, os indicadores do gráfico diário alinhados com essa leitura e essa dinâmica de pivôs sendo formada, você consegue pegar pelo menos essa perna de baixa. Tá? Você sabe que caindo abaixo da média de 20, o potencial de queda vai ser até 4,84. É claro que você não vai entrar vendido aqui, colocar uma ordem de compra aqui e deixar rolar. Tá? Você vai conduzir o seu trade, se você fizer, pelo gráfico diário. Né? Você conduzir o seu stop. Tá? Por isso que as minhas aulas são importantes. Por isso que no meu curso, o meu primeiro curso chama Fundamentos de Análise Técnica. Porque eu falo da coisa mais básica, né? E uma das coisas básicas que eu falo é sobre gerenciamento de stop.
tá? Porque muito swing trader aí, ó. O cara, teve gente já que chegou pra mim, falou, eu tenho 20 mil, 50 mil reais na corretora, eu vender aqui, ó, ficar vendido aqui, ó, em um mini contrato, não vai fazer nem cosquinha e tal. Tá, mas aí se o cara vender aqui, e aí no dia de amanhã, né, a semana dele fica corrida, ele não consegue abrir o home broker nem nada. Pensa que não, ele vai abrir só lá pra quarta, quinta-feira. Pensa que não, ele tá perdendo aí, ó, 7 mil, 8 mil reais. Querendo ou não, é dinheiro, tá? Querendo ou não, é dinheiro. Então, assim, né, já teve gente, aluno meu que falou comigo, né? Teve um aluno especificamente que falou comigo, só que o cara, ele até que era tranquilo, tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento técnico. Mas ele falou comigo, eu tenho, né, tantos mil lá na conta e eu vou ficar, eu vou posicionar aqui em um mini contrato, e no caso era do mini índice. Então eu falei, olha, as margens são altas, né, e assim, você pode ser pego de surpresa. Tá? Porque o pessoal, e aí pra fechar aqui, tá, já tô falando a meia hora, eu já entrevistei o Willy Reine. Willy Reine é um trader, professor, educador financeiro, referência no mercado de Forex, tá? Já entrevistei ele na revista Grafistas e tudo mais. Tá, no mercado de Forex, o Willy Reine, ele desenvolveu lá uma estratégia que ele não usa stops, tá? Só que ele usa toda uma dinâmica lá do mercado de Forex, tá? Lá você pode operar com margem de... aqui você tem que operar com um mini contrato, 2. Lá você pode operar com 0,001. Você pode operar com contratos valores muito quebrados, né? Muito pequenos. E aí exigem margens menores, tá? E aí o Willy Reine, ele tem toda uma análise. Ele analisa a questão geopolítica, analisa os gráficos maiores e tal. Então, assim, tem que analisar o contexto. Então, o camarada, ele não pode ser um trader de Forex e aí vir aqui no mini dólar, mini índice, e achar que o dólar é também uma moeda de um país e contra o real, não sei o que, eu vou operar aqui esse par de moedas. É perigoso, tá? Você utilizar uma estratégia sem validar essa estratégia primeiro. Porque no processo de validação, você vai fazendo vários testes e uma das coisas que você precisa testar e aprovar nessa validação é o gerenciamento de risco. Tá? Então, assim, você vai fazer vários backtests e tudo mais, e aí você vai ver qual é a melhor forma de você conduzir um stop loss dentro daquela estratégia, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal acha que você aprendeu aqui uma estratégia com alguém, aí você vai aplicar no outro mercado. Não é bem assim. Eu já tive aula com um professor que fala que day trade e swing trade é a mesma coisa, porque você consegue pegar os mesmos setups e operar. Para mim, não é a mesma coisa. Swing trade tem características bem diferentes do day trade. Por isso que o meu segundo curso foi voltado só para swing trade, tá? Porque tem características diferentes. No swing trade, por exemplo, você pode se valer de análises fundamentalistas. Então você vai ver uma empresa que está pagando bons dividendos, aí você sabe que esse preço da ação vai subir, porque o mercado vai querer comprar para ganhar os dividendos que a empresa vai pagar, tá? Uma notícia ruim que saiu, uma notícia boa. Então, assim, a dinâmica do tempo, ela é diferente. Isso é lógico. E só que essa dinâmica, ela impacta diretamente no movimento dos preços, tá? No day trade, não. No day trade, por exemplo, os caras são day trades, eu já participei de sala, né? Os caras, a maioria, né, os traders aí, principalmente que operam um volume muito grande de dinheiro, eles têm plataforma de Bloomberg, né? Plataforma de informações financeiras que custa 20 mil reais por mês, tá? De aluguel, né? O cara tem que ter várias telas e um teclado lá especial, sei lá. Por quê? Porque eles precisam ficar recebendo notícias instantaneamente. Porque uma notícia que sai a cada minuto influencia no day trade. Agora, o swing trade já são notícias de prazos mais longos, né? Então, assim, influencia muito, né? Influencia. Então, você pode utilizar, tem ferramentas no swing trade que você tem no swing trade e você não tem no day trade. No day trade,
não tem, não tem valor nenhum qualquer questão fundamentalista. Tá? Fundamentalista, você nem olha para balanço de empresa. De day trade você não olha. Day trade é o que o gráfico está fazendo ali na hora. Tá? Agora swing trade não. Swing trade você pode. E você pode emendar um swing trade no position, né? Você montou uma posição comprada ou vendida, e aí essa posição está rendendo, já ultrapassou o seu alvo, e aí você pode gerenciar aí essa dinâmica, né? E aí você pode ficar meses posicionado, e aí você pode receber também dividendos, que é uma coisa que você ganha mais, porque no day trade você não ganha dividendos. No day trade você compra e vende, ou vende e compra no mesmo dia. No swing trade não, se você comprar num prazo ex officio, né, dentro do prazo, porque existe quando a empresa vai pagar dividendos, ela lança uma data, e aí ela fala, ó, até o dia 30 de agosto, quem estiver comprado, posicionado nessa ação da empresa tal, no dia 30 de agosto, vai receber os dividendos. Então, é quem está no dia 30 de agosto. Então, você está lá, posicionado. Passou 30 de agosto, você estava comprado. Foi lá para o dia... Virou o mês de setembro, você já pode vender essa ação. E você que estava com ela no dia 30 de agosto é que vai receber os dividendos. E não o camarada que comprou na sua mão depois, tá? Então tem isso, essa questão de prazo. Então você pode se valer também dessa dinâmica, tá? Dessa dinâmica de pagamento de dividendos, tá? No swing trade. No day trade não. Então assim, se você não tiver isso, essa dinâmica dentro da estratégia do seu operacional, você vai ficar encarando o swing trade como um day trader e não vai conseguir tirar todo o potencial de uma estratégia de swing trade. Porque você fez cursos de day trade, que os cursos de day trade são os que mais vendem, e aí o camarada, para vender curso de day trade, ele fala, não, vem aqui, faz o meu curso de day trade, porque se você também quiser operar também no gráfico diário, no gráfico semanal, também dá. Só que não é só isso, você pode se valer de muito mais informações, tá? Você fazer só um curso de day trade, para o swing trade, é uma formação incompleta, na minha opinião, tá? E também na minha experiência, né? Obviamente, tá? Então é isso, né? Essas foram todas as minhas falas de hoje. O SP500 no gráfico semanal ele está tentando romper, mas o DI- e o DI+ estão juntinhos. Tem que esperar para ver se vai retomar a queda, tá? O apressado come cru, né? Já dizia o provérbio. Então tem que esperar. Grafistas.com.br é o nosso site, onde tem nossos planos de assinatura e aqui com a descrição dos nossos conteúdos, tá? Fica aí a indicação do nosso site. Então é isso, tá? Esses foram os estudos de hoje. Espero aí que hoje eu mais dei aula, né? Mais expliquei questões, conceitos do que analisei ativos, mas e aí eu acabo que vou findar esse vídeo agora para não ficar muito longo. Mas eu considero, né, que o conhecimento técnico ele é mais importante. Porque quando você tem um conhecimento técnico, o que acontecer com o gráfico, você vai saber o que está acontecendo, né? Você vai saber fazer o diagnóstico, né? Porque você conhece, você tem os fundamentos, né? Quando você não tem os fundamentos, você fica à mercê, você fica refém da análise de outros, né? E aí, né, se você faz a gestão do seu próprio capital, não é uma coisa assim sustentável e recomendável a longo prazo, né? Se você não quer terceirizar para um fundo de investimento, você quer, né, você mesmo fazer suas operações financeiras, o ideal é você ter o máximo de conhecimento técnico possível, né? E esse foi o meu objetivo aqui no vídeo de hoje, ok? Então é isso, um abraço e se Deus quiser, até a próxima semana.